coloca um pouco em risco a aliança, que é a China com uma certa tendência a atuar em faixa própria. Isso é compreensível, porque a China dos 5 é o que mais tem crescido, é a maior economia, é a maior população, e os chineses, às vezes, ficam tentados pela possibilidade de atuar de maneira isolada, sem necessariamente consultar os demais BRICS. Isso gera situações de tensão e de insatisfação. Eu tenho dito o seguinte, que o Brasil tem que fazer sentir aos chineses que tudo bem, se eles quiserem seguir em faixa própria em assuntos de importância estratégica, eles têm que sentir que vão pagar um preço por isso. Então, eu vou dar um exemplo a vocês da negociação da reforma de 2010 no Fundo Monetário, que é uma reforma de governança, de cotas, em que nós atuamos não tão coesamente quanto poderíamos, na minha opinião. O Brasil tinha um objetivo, que foi afinal alcançado, de passar a ser o 10º país no ranking de cotistas do fundo quando a reforma foi implementada. Isso não era fácil, tinha que passar vários países que estavam na nossa frente, entre eles o Canadá. E, para nosso desgosto, os chineses começaram a dizer que estavam um pouco relutantes em apoiar a pretensão brasileira, porque não queriam ofender o Canadá. Aí, quando eu vi isso a primeira vez, consultei Brasília, depois refletimos um pouco. Quando os chineses vieram com isso a segunda vez, eu disse a eles, olha, quem fica ofendido nesse caso é o Brasil. E os nossos negociadores de clima vão saber disso. Isso repercutiu enormemente, porque eles têm um grande interesse no apoio brasileiro na questão climática, onde eles têm muito um relativo isolamento. Então, essa declaração dura desencadeou uma série de gestões chinesas no G20, na FMI, para demonstrar que sim, entendiam a preocupação brasileira de querer chegar ao número 10 no ranking de cotistas do fundo, etc, etc. Então, isso é só um exemplo para vocês verem como é que a aliança é uma aliança entre países com interesses divergentes. Então, ela não é perfeita, é normal isso, há fissuras nessa aliança. Os chineses, por exemplo, às vezes podem ser tentados, pelo porte que tem, a estabelecer um diálogo preferencial, especial com os Estados Unidos. Só que esse caminho não é um caminho que os chineses possam seguir com segurança, porque os americanos são difíceis, se acham. Então, apesar da crise, apesar de tudo, frequentemente eles botam pressão em cima dos chineses. Aí os chineses refluem para a aliança com os BRICS. Então tem um jogo, uma dinâmica entre BRICS e países desenvolvidos, que é uma dinâmica complexa. Agora, tendo feito essas ressalvas todas, eu diria a vocês o seguinte, que eu acho que essa aliança vai permanecer, vai ser uma alavanca importante para o Brasil, no Banco Mundial, no Fundo Monetário, no G20, em outros foros. Não que o Brasil vá ter isso como... Claro, não vai ser a nossa aliança única. O Brasil tem o seu entorno sul-americano, o Brasil poderá estabelecer relações pontuais com países desenvolvidos, Estados Unidos, europeus, Japão e outros, em questões em que haja interesse comum. Mas entre os países em desenvolvimento, e com isso eu concluo, eu diria que entre os países em desenvolvimento, esses 4 que formam conosco os BRICS, são os que têm mais potencial de atuar de maneira ativa e independente. Demonstraram isso no passado, acho que vão continuar demonstrando. É muito difícil ver no resto do mundo em desenvolvimento países que tenham essa capacidade, porque muitos dos países em desenvolvimento são muito frágeis, muito vulneráveis, têm um comportamento, às vezes, de dependência muito estrita, em relação às grandes potências tradicionais. Então, é difícil você fazer uma articulação que possa mexer, por exemplo, com a reforma da governança econômica global, se os seus parceiros estão sempre com medo de sofrerem algum tipo de perda na relação que tem com a Europa, os Estados Unidos. Não que esses 5 não tenham essa preocupação, ninguém é totalmente independente, mas esses 5 têm, por razões históricas, de porte,
tem condições de ser uma alavanca importante para a política externa deles nos próximos anos. Obrigado. Obrigado, doutor Paulo Nogueira Batista Júnior. Agora eu passo a palavra ao doutor André de Melo Souza, do IPEA. Obrigado. Obrigado, boa tarde. Na verdade, eu vou estar falando inglês. Eu preparei minha apresentação em inglês, não por falta de nacionalismo, mas porque eu considerei que era um evento internacional e que a maior parte do público seria proficiente nessa língua e, enfim, favorecendo também os nossos convidados de fora. Gostaria de agradecer muito o convite para participar desse evento. O Centro de Estudos e Pesquisas BRIC, particularmente o professor João Pontes Nogueira e o professor Alex Jobim. É uma grande honra e também um prazer retornar à casa onde eu estudei e lecionei por tanto tempo. Perdão, estou carregando aqui meu arquivo. O computador foi um pouco demorado, mas já vou dar início. Okay, so now shifting to English. So the focus of the presentation and of the panel is on the response of the BRIC to the international crisis. And let me give you a brief overview of what I will be talking about here. Será que você pode passar, por favor? Eu não consigo ver o que está projetado, né? Se tiver overview of the presentation. First, I will focus on the relative impact of the crisis on developed and developing economies and the rise of the BRIC. As you know, the BRIC have significantly outperformed developed countries, and particularly the European Union and the U.S. in the aftermath of the crisis, in the process of recovery from the crisis. And obviously, this has very significant political implications in terms of balance of economic power and also global economic governance issues, which I will not be talking about because I understand there will be other panels in this seminar that will be focusing particularly on these issues. I also apologize in advance for not including South Africa in the data that I will present. The research upon which this presentation is based was conducted before South Africa was included in the BRIC, and that's the reason for it not being included here. Secondly, I will address the issue of why the BRIC outperformed the developed economies during the crisis and try to offer some tentative ideas to answer this question. And then the following question I will address is the impact of the crisis on each BRIC economy in particular and the national policy responses that these countries have offered towards dealing with the crisis. And finally, we'll try to draw out some lessons and conclusions from these national experiences. And now, por favor, o próximo slide. Deve ser uma tabela com growth rate. Obrigado. So, as this table shows, Brazil, South Africa, India, Russia, and China have already been presenting very high rates of growth even before the crisis came. The acronym BRIC was really coined by chief economist of Goldman Sachs, Jim O'Neill, in 2001. And it actually presents a shift in contrast to other acronyms that have been presented since then. For instance, the NICS, the Newly Industrializing Countries, which was an acronym that focused a lot more on trade, whereas the BRICS, as has been mentioned before, this